Olá pessoal, essa é uma aula de biologia voltada para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Nessa aula a gente vai falar de ciclos biogeoquímicos. Bom, nas últimas semanas a gente veio trabalhando com a parte de ecologia, né? Falamos sobre vários aspectos dos ecossistemas, né? Dos ambientes, diferentes ambientes e como eles funcionam. Os ciclos biogeoquímicos fazem parte também do funcionamento de um ambiente ou de um ecossistema. E são pontos aí muito importantes para que esse ambiente consiga se manter, né? Com que os seres vivos consigam sobreviver ali. Então, vamos conhecer os principais ciclos biogeoquímicos e como eles funcionam. Primeiramente, os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio, né? Então, elementos químicos que estão presentes no solo, no ar ou mesmo no corpo de seres vivos, eles precisam ser reciclados, né? Eles precisam voltar para o ambiente para que possam ser usados novamente. E por isso, né, a gente chama de ciclos biogeoquímicos. São ciclos que envolvem os seres vivos, bio, envolve o solo, geo, e são elementos químicos, por isso ciclos biogeoquímicos. Bom, esses ciclos possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, que seria o ar, hidrosfera, as águas, né, os oceanos e água doce, litosfera, que são o solo, as rochas, e biosfera, que são todos os seres vivos aí que vivem no nosso planeta. Nós vamos começar pelo ciclo da água, talvez aí o mais simples de todos, e com certeza vocês já tiveram contato com essa ideia de ciclo da água, né? Então, o ciclo da água, ele permite que os organismos, os seres vivos, obtenham água, certo? Então, a água, o H2O, no estado líquido evapora, certo? Entra num estado gasoso, que a gente chama de vapor. Na atmosfera, esse vapor é condensado e ele volta para o estado líquido e forma as nuvens. Então, as nuvens, na verdade, são formadas de água no estado líquido, só que em gotinhas muito pequenas, né, gotículas, e por isso ela fica em suspensão no ar, elas ficam flutuando. Essas gotículas, elas podem também irem para o estado sólido, né, em locais mais frios, então isso vai formar o gelo, a neve. E quando as nuvens acumulam muita água, essas gotículas começam a aumentar de tamanho e aí elas pesam, né? Então é onde ocorre o que a gente chama de chuva. Que aí essa água que subiu para camadas mais altas da atmosfera acaba sendo devolvido aqui para as partes mais baixas da atmosfera. Então essa imagem representa o ciclo. Então a gente vê que água dos oceanos, dos lagos, rios, as próprias florestas, né, a vegetação, ela evapora muita água, os animais, toda essa água ela evapora, vai para o estado gasoso e ela sobe pela atmosfera. Lá em cima ela se condensa, forma as nuvens e uma vez que essas nuvens, essas gotículas já estão muito grandes, elas acabam pesando e chovendo e retornando para a parte mais baixa, certo? Bom, agora a gente vai falar do ciclo do carbono. Tem algumas imagens aqui. O ciclo do carbono ele é muito importante, primeiro porque o carbono é um dos principais elementos que tem no corpo dos seres vivos. Nós somos feitos de matéria orgânica e a matéria orgânica é feita à base de carbono. Então, por isso eles são tão importantes, né? Além disso, a gente utiliza muito o carbono para produzir vários materiais que utilizamos no nosso dia a dia, né? Principalmente o petróleo. Então vamos entender. Basicamente, o carbono ele encontra em grande quantidade na atmosfera na forma de um gás, que é o gás carbônico, certo? Esse gás carbônico ele vai ser absorvido por aqueles seres vivos que fazem fotossíntese, que geralmente plantas e algas, né?
Esses seres vivos, eles absorvem o gás carbônico e utilizam esse gás carbônico para formar o seu próprio corpo, tá? E aí tem a cadeia alimentar. Conforme os animais se alimentam dessas plantas, eles pegam esse carbono e esse carbono agora faz parte do corpo do animal. Quando um outro animal se alimenta desse, o carbono que tinha no corpo do animal herbívoro passa para o carnívoro, certo? Aí agora vai fazer parte do corpo do animal carnívoro. E assim por diante. Então o carbono ele vai passando de um ser vivo para o outro através das cadeias alimentares. E cada ser vivo, conforme ele se alimenta do carbono e esse carbono faz parte do corpo dele, ele também elimina esse carbono na respiração. Tá? Então, conforme os seres vivos respiram, eles liberam gás carbônico, então eles estão soltando carbono de volta no ar, de volta para a atmosfera. Esse é conhecido como o ciclo rápido, mas também tem o ciclo lento, que é a formação de combustíveis fósseis. Então, seres vivos que viveram há muitos anos atrás e que não foram totalmente decompostos, eles vão se acumulando e vão sendo enterrados, né? Com isso, forma-se abaixo do solo materiais como o carvão mineral ou o petróleo, que são o que a gente chama de combustíveis fósseis. Então, eles são formados através do corpo de seres vivos que viveram há muitos anos atrás. Então, algumas atividades humanas usam a queima do combustível fóssil, né? E também o desmatamento. Você vai eliminando aqueles seres vivos, que são as plantas, que fazem fotossíntese. Então, isso aumenta a concentração de gás carbônico na atmosfera. E isso é muito ruim, porque afeta o clima da Terra e dos oceanos. Tanto o clima na parte seca quanto o clima abaixo do mar também são afetados aí por essas mudanças climáticas. Então, olha só, aqui a gente tem representado o gás carbônico misturado no ar, né? Conforme os seres vivos produtores aqui que fazem fotossíntese vão absorvendo esse carbono, aí ele pode passar, né? Então aqui tem um animal herbívoro, ele se alimenta da planta, o carbono passa para ele. Tanto a planta quanto o animal herbívoro respiram, então eles devolvem gás carbônico para a atmosfera. Aquele gás carbônico que ficou no corpo deles, quando eles morrerem, vão ser decompostos. Então, aquelas bactérias, fungos que fazem a decomposição vão acabar liberando o gás carbônico de novo na atmosfera. Então, só tem um caminho que tira o gás carbônico do ar, que é a fotossíntese das plantas. Todos os outros caminhos é para devolver gás carbônico para a atmosfera. Aquele era um ciclo mais simplificado, agora um ciclo um pouco mais completo. A gente tem de novo, ó, na fotossíntese, o gás carbônico vai sendo absorvido, certo? Passa de um ser vivo para o outro, e aí eles respiram e devolvem gás carbônico para a atmosfera. Depois que esse animal morre, a decomposição também devolve gás carbônico para a atmosfera. Além disso, ainda tem a partir de seres vivos pode acontecer a formação de carvão vegetal ou de combustíveis fósseis, certo? E aí a queima desses combustíveis, que a gente chama de combustão, libera gás carbônico na atmosfera. Vamos para o ciclo do oxigênio. O oxigênio é o gás que a gente utiliza na nossa respiração, né? Então, ele vai depender aí de um equilíbrio entre a fotossíntese, que libera o oxigênio, e a respiração, que o consome. Então, o elemento oxigênio, ele é encontrado tanto nos compostos orgânicos, ou seja, aqueles que fazem parte do corpo dos seres vivos, quanto inorgânicos, né? Como o ar, por exemplo. Então, começando o ciclo, os vegetais vão absorver o carbono, né, fazer a fotossíntese, como a gente acabou de ver, e aí, como resultado disso, ele libera o O2, libera o gás oxigênio no ar.
tanto os animais quanto os próprios vegetais consomem esse gás oxigênio para respirar, certo? E devolvem gás carbônico para o ar. E aí vem a incidência de luz, né, sobre o O2. Quando a luz bate no gás oxigênio, tem uma reação química que produz o gás ozônio, que é o O3. Esse gás ozônio, ele é muito leve, então ele sobe para as partes mais altas da atmosfera e se acumula lá. Então forma o que a gente chama de camada de ozônio, né? Camada desse gás aí de ozônio. E ele é muito importante porque ele acaba protegendo a gente dos raios ultravioletas, né? Que vem do sol e que, entre outras coisas, pode causar problemas como câncer de pele. Olha só então, a gente tem o oxigênio, né, no ar, o oxigênio atmosférico. Ele é utilizado na respiração, tanto pelos animais quanto pelas plantas. Tudo bem? E ele é devolvido para o ar a partir da fotossíntese. Então, enquanto a planta está fazendo fotossíntese, ela está absorvendo gás carbônico, mas em troca ela está devolvendo o oxigênio, tá? Esse oxigênio é utilizado na respiração e volta de novo conforme as plantas vão fazendo fotossíntese. Aqui um esqueminha para a gente observar a ação da camada de ozônio. Então, aqui a gente tem o planeta Terra, né? E a atmosfera, toda essa camada de ar em volta do planeta. Lá na alta atmosfera, a até 50 quilômetros de altura, está acumulado esse gás ozônio, então está que a gente chama de camada de ozônio, certo? Conforme a luz do Sol atravessa essa camada de ozônio, boa parte dos raios ultravioletas são barrados e só uma menor parte chega até a superfície do planeta, chega até aqui embaixo onde a gente está. Então a gente acaba sendo protegido de toda essa radiação ultravioleta que poderia nos causar muitos problemas. Vamos para o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio também faz parte do organismo dos seres vivos. A gente tem bastante nitrogênio, principalmente nas proteínas que formam o nosso corpo e o DNA, tá? O nitrogênio ele é conhecido como um nutriente limitante. Por quê? Ele é encontrado em pequenas quantidades, certo? No solo. E ele acaba limitando o crescimento das plantas. Então, se a planta não tem nitrogênio no solo, ela não consegue crescer, ela não consegue se desenvolver. Então, por isso que a gente fala que esse nutriente é limitante. Ele limita o crescimento das plantas. Muitos fertilizantes, então, vão conter nitrogênio para poder fornecer esse nitrogênio que a planta precisa. Só que, quando eles são utilizados principalmente de forma errada, eles vão acabar sendo carregados pela chuva, né? E eles vão escoar para lagos e rios. E isso pode resultar num efeito chamado eutrofização, que a gente vai falar sobre isso mais para o finalzinho da aula. Então, como que é o ciclo do nitrogênio? Basicamente, o nitrogênio se encontra em maior parte na atmosfera, certo? Na forma de gás, que é o gás nitrogênio, N2, certo? E aí acontece a nitrificação, que é quando bactérias que tem no solo acabam fixando esse nitrogênio, que estava na forma de gás, eles fixam esse nitrogênio no solo. Então, eles vão produzir o que a gente chama de amônia, que é o elemento NH3. Outras bactérias pegam esse nitrogênio, NH3, e transformam em nitrito, 2NO2. E aí, outras bactérias pegam esse nitrito e transformam em nitrato, que é o 2NO3. Então, as plantas conseguem absorver o nitrato. Então, ele estava na forma de gás nitrogênio, passou para a forma de amônia ele foi transformado em nitrito, e de nitrito ele foi transformado para nitrato. Aí assim
Nesse formato, as plantas conseguem absorver essa substância. E aí elas vão utilizar esse nitrogênio em várias partes do seu corpo, né? Para produzir proteínas, DNA, RNA, ATP. São elementos aí importantíssimos na formação do corpo. Os animais que comem plantas, né, que são os herbívoros, então eles obtêm o nitrogênio a partir delas. E os carnívoros vão conseguir o nitrogênio se alimentando dos herbívoros. Os seres vivos que morrem, eles vão sofrer decomposição, certo? Na decomposição tem a formação de amônia de novo. Ó, volta para esse estágio aqui. E essa amônia, ela vai de novo ser transformada em nitrito, depois nitrato, para que as plantas possam reaproveitar. Olha só, aqui a gente tem uma imagem representando o ciclo do nitrogênio. Então, o nitrogênio começa na atmosfera, na forma de gás, como N2, certo? E aí ele vai ser fixado, né? Algumas plantas vão fazer a fixação do nitrogênio atmosférico junto com bactérias. Então, as bactérias que são fixadoras de nitrogênio, elas muitas vezes estão encontradas em raízes de plantas leguminosas. As plantas leguminosas são o feijão, a soja, a ervilha, né? Esse grupo de plantas, eles fazem uma associação com as bactérias e essas bactérias fazem a fixação do nitrogênio. Elas transformam gás nitrogênio, N2, em amônia, NH3. Tá? Então, algumas bactérias fixadoras estão associadas às raízes das leguminosas e outras não, outras estão vivendo ali livremente no solo mesmo. O processo de decomposição, conforme os seres vivos morrem, né, eles vão ser decompostos e o processo de decomposição também forma amônia que está no solo, certo? Essa amônia vai ser utilizada por bactérias chamadas nitrosomonas e elas transformam a amônia em nitrito. O nitrito vai ser processado por bactérias chamadas Nitrobacter e aí é transformado em nitrato, certo? Parte desse nitrato, então, vai ser absorvido pelas plantas e volta para o ciclo. Outras bactérias podem transformar esse nitrato em gás nitrogênio novamente e a gente chama isso de desnitrificação. Bom, essas aqui são raízes de leguminosas que têm essa associação com bactérias, né? Então, nas raízes das plantas formam esses nódulos que são ali colônias de bactérias. E aí elas conseguem pegar o gás nitrogênio e transformar ele em amônia. Vamos ver essa parte da eutrofização então, né? Ele vai ocorrer como consequência do aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático. Então, num rio, num lago, ou às vezes até mesmo no mar, você tem uma quantidade muito grande de nutrientes. Então, isso faz com que surjam ali grandes quantidades de algas e cianobactérias, certo? Que é um tipo de bactéria que faz fotossíntese. O rio e o lago acaba adquirindo uma coloração turva. Como tem muitas algas, muitas cianobactérias, elas barram, né, a luz não consegue chegar até o fundo da água. E aí o que vai acontecer? Lá no fundo, as bactérias decompositoras, elas vão decompondo o material que tem ali, e isso acaba que consome todo o gás oxigênio da água. Então os níveis de oxigênio da água ficam baixíssimos. Acaba o oxigênio na água e aí vai levar à morte de vários animais. Como ele não tem oxigênio dissolvido na água, esses animais acabam morrendo, principalmente os peixes, mas também até as plantas. Tá? Os corpos d'água que estão eutrofizados geralmente são chamados de mortos, porque quase nenhuma espécie vai conseguir sobreviver nesses ambientes. Algumas imagens aqui de corpos d'água em eutrofização, né? Percebam como a água fica extremamente verde, né? Então tem tantos nutrientes ali que
as algas elas se multiplicam muito e acabam deixando a água extremamente turva. Olha como que tá. Da onde que vem esse acúmulo de nutrientes? Então, como a gente viu, muitas vezes de fertilizantes que são usados em plantações e tudo mais e acabam sendo escoados para os rios, ou então por causa de esgoto, né? Locais onde é jogado esgoto na água, acaba que todo aquele material ali do esgoto vai sendo decomposto, então todos aqueles nutrientes que são encontrados ali acaba causando a eutrofização da água. E como acaba o oxigênio na água, os peixes não conseguem respirar e eles acabam morrendo. Olha, esse aqui é um rio, né, que a gente vê que também está em eutrofização. Isso aqui é uma lagoa próxima de uma área residencial mesmo. As pessoas estão tirando foto aqui porque nem parece mais uma lagoa, né? Parece que um campo, alguma coisa assim. Mas é porque a água está toda coberta com essas algas. Olha só, regiões. Aí então a gente percebe mortandade de praticamente todos os peixes daquele rio, daquele lago, né? Então é um impacto ambiental muito grande, um tipo de poluição muito prejudicial para os ambientes, né? Você acaba destruindo aquele ecossistema, ele deixa de existir, já que nenhum ser vivo mais vai conseguir sobreviver naquela região. Até que isso volte ao normal, pode levar muito tempo, muitos anos, claro, se a poluição acabar de acontecer. Se a poluição continuar, a vida não consegue voltar nunca mais. Certo, pessoal? É isso. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então, estudem bastante, façam a atividade e até a próxima.